Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade. Mais uma quinta-feira em que estamos no ar pela Web Rádio Cristo Consolador, e rogando a Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, que os Espíritos benfeitores possam estar conosco, nos amparando e também nos intuindo para o melhor entendimento do Evangelho à luz da doutrina espírita. Nosso programa é ao vivo e, portanto, você pode participar, utilize o chat, tanto do YouTube quanto do Facebook, para enviar a sua mensagem. Hoje, o programa vai dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema Escândalos, Cortar a Mão. Também vamos ver um dos ensinos de Jesus, estudado por Caiba Schutel, com o título Vida e Destino, e estamos chegando ao final do estudo da carta ou epístola de Paulo aos Hebreus, hoje com o tema Fraternidade Sempre. E no final do programa, nós então passamos a palavra a José Herculano Pires em seus comentários acerca das passagens do Novo Testamento. Tudo isso, então, a partir de agora, em O Evangelho em Espírito e Verdade. Vamos colocar aqui no ar, então, a nossa apresentação, iniciando a primeira parte do programa com a continuidade do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos desenvolvendo o capítulo 8, que tem por título Bem-aventurados os puros de coração. Hoje vamos estudar os itens 11 a 17, que Allan Kardec intitulou Escândalos, Cortar a Mão. E vamos ver, então, o comentário de Allan Kardec a partir de uma passagem que se encontra no Evangelho, mais especificamente, no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 18, versículos 6 a 11. A passagem já está aí na tela, vamos fazer a leitura para que todos nós possamos acompanhar e também apreender esta passagem aqui assinalada por Mateus. O que escandalizar, porém, a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de atafona e o lançassem ao fundo do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Ora, se a tua mão ou o teu pé te escandaliza, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor que é entrar na vida manco ou aleijado, do que, tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandaliza, tira-o e lança-o fora de ti. Melhor que é entrar na vida com um só olho, do que, tendo dois, ser lançado no fogo do inferno. Então, essas são palavras de Jesus, anotadas pelo evangelista Mateus, em seu evangelho, lá no capítulo 18, versículos 6 a 11. Esta fala de Jesus é carregada de simbolismo. Ela não deve ser interpretada ao pé da letra, porque se assim acontecer, nós não vamos, em verdade, entender o espírito do ensino que Jesus nos trouxe. Ele, primeiramente, se refere ao escândalo.
E fala em escandalizar os pequeninos que creem nele, ou seja, as crianças e os humildes de coração. E que seria melhor, então, que se pendurasse uma pedra muito pesada no pescoço dessa pessoa para que ela fosse lançada ao fundo do mar. Claro que esta colocação de Jesus é apenas e tão somente simbólica, para mostrar que o mal ele deve ser afastado da nossa vida. E ele diz que ai do mundo por causa dos escândalos. Mas agora ele diz que é necessário que sucedam escândalos. Mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. E o escândalo faz parte da vida humana aqui na Terra, porque todos nós somos espíritos imperfeitos. A nossa imperfeição moral é que dá origem aos escândalos. E o escândalo é tão pernicioso, o escândalo faz tanto mal, suas consequências são tão funestas, que Jesus, então, utilizando de símbolos para mostrar isso, diz que é preferível cortar a mão, cortar o pé, é preferível perder um olho do que provocar um escândalo. Porque aquele que provoca o escândalo vai responder perante a lei divina e terá várias expiações e provações pela frente, quer seja já nesta vida ou no depois da morte e também em vidas futuras. Então, essas são as colocações de Jesus. Mas vamos passar a palavra agora a Allan Kardec, porque ele realiza todo um estudo à luz do Espiritismo sobre esta questão do escândalo e que Jesus está aqui nos colocando. Vamos, então, a um trecho do texto de Kardec. Nós estamos trazendo o texto por inteiro, e aí vamos deixar que você faça a leitura completa, lá no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas estamos trazendo uma parte do texto que consideramos bastante significativa, onde Kardec nos elucida naquilo que Jesus quis nos dizer a respeito do escândalo. Diz então o nosso codificador: escândalo não é somente o que choca a consciência alheia, mas tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Todas as más ações de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussões. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. É necessário que sucedam escândalos no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo ainda imperfeitos, têm inclinação para o mal, e porque as más árvores dão maus frutos. Devemos, pois, entender, por essas palavras, que o mal é uma consequência da imperfeição humana, e não que os homens tenham obrigação de praticá-lo. Muito importante este texto de Allan Kardec. Bom, no início, ele nos lembra que o escândalo não é apenas o que choca a nossa consciência, mas escândalo é tudo, qualquer coisa que resulte dos vícios e das imperfeições humanas. Ou seja, todas as más ações de um indivíduo para outro indivíduo, tenham essas ações uma repercussão pública ou não, é escândalo. Porque é resultado de um mal, o mal moral. A fofoca é um escândalo. Então, falar mal do outro ou dos outros é um escândalo, mesmo que isso tenha ficado só no ambiente do lar, entre os seus moradores. Mas é um escândalo, porque é um mal moral, estamos falando do mal de alguém. Então, o escândalo não precisa ser algo
que se torne público, notório. Não. Sempre que fazemos uma ação que resulte no mal ao próximo, é um escândalo. E Kardec nos lembra que Jesus, segundo Mateus, diz que é necessário que os escândalos aconteçam aqui na nossa humanidade terrena. Por quê? Porque somos imperfeitos. Como somos imperfeitos, não apenas do ponto de vista intelectual, do conhecimento, mas do ponto de vista moral, temos inclinação para o mal. Não o mal hediondo, uma vez ou outra, estamos fazendo o mal, estamos atingindo aí alguém. E claro, quem tem uma tendência para o mal não pode dar bons frutos. E aí o exemplo da árvore. Portanto, isto é importante, este final da explicação de Kardec é muito importante. O mal é consequência da imperfeição humana. Mas o ser humano, por ser imperfeito, não tem obrigação de fazer o mal. Nem todas as pessoas entendem isso. Então, o mal existe como consequência da nossa imperfeição moral. Mas, mesmo sendo imperfeitos, não temos nenhuma obrigação em praticar o mal, em realizar o mal. Então, se o fizermos, vamos responder perante a lei divina, porque a cada um é dado segundo as suas obras. Então, não utilizemos a imperfeição moral para justificar o mal que porventura fizemos. Não existe justificativa, porque podemos ser moralmente imperfeitos, mas fazemos o bem. Não escandalizarmos dentro deste processo do nosso próprio desenvolvimento, do nosso aperfeiçoamento, do nosso melhoramento. Então, a imperfeição não é sinônimo de maldade. Eu posso ser imperfeito, mas ser bom. Mas a minha imperfeição pode, por causa disso, me levar a fazer o mal, mas terei que responder por isso, e com todas as consequências desse mal realizado para o próximo ou para o conjunto dos seres humanos, quando ele tem um alcance social. Então, nós espíritas entendemos a necessidade de praticarmos o bem, a necessidade de nos melhorarmos, de nos amarmos e de fazermos ao outro somente o que desejamos que ele nos faça. Poderemos errar de vez em quando, por causa da nossa imperfeição moral, mas temos que lutar, temos que trabalhar para errar o menos possível e não ficar nos desculpando. Desculpa, eu também, né, não dá para segurar, é o que eu sou, esse é o meu jeito de ser, afinal de contas eu sou imperfeito. Essas justificativas não servem para a lei divina. Sim, somos imperfeitos, mas espíritos perfectíveis, em processo de aperfeiçoamento. E, portanto, ser imperfeito não justifica ser mal. São coisas absolutamente distintas. O capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo continua, não para aqui, e nós vamos, então, dar essa continuidade. Semana que vem, no próximo programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Agora nós vamos passar a segunda parte do programa, que é dedicada ao livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, que é uma publicação da casa editora O Clarim. E nós estamos fazendo o estudo dos ensinos de Jesus. Para hoje, nós vamos ter o capítulo Vida e Destino.
Caibar-Schutel, primeiramente, ele transcreve o ensino de Jesus conforme anotado, seja por Mateus, Marcos, Lucas ou João, para, na sequência, fazer o comentário, sempre através do conhecimento espírita. Vamos, então, aqui à passagem que ele trabalha e que gerou este título, Vida e Destino. A passagem está no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 8 a 10. E é o seguinte, é Jesus falando. Parece que a garganta aqui pegou um pouco, né? Mil desculpas, mas programa ao vivo é assim mesmo. Então, nos diz Jesus: eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão furtar, matar e destruir. Eu vim para que elas tenham vida e a tenham em abundância. Então, Jesus está aqui nos falando que ele é a porta das ovelhas. Ovelhas aqui, no sentido também simbólico, porque ele estava se referindo a todos nós, seres humanos. Ele é o nosso pastor. E ele informa que aqueles que vieram antes dele não eram verdadeiros representantes de Deus. Mas ele sim, porque ele é a porta da verdadeira vida. Tanto que se alguém entrar por ele, será salvo. Essa porta é a realidade da vida espiritual que Jesus veio nos ensinar. A realidade de Deus, nosso Pai, ser, antes de mais nada, Pai. Pai de bondade, de amor, de justiça, de perfeição. E entrar pela porta que Jesus está nos abrindo é colocar em prática o Evangelho, ou seja, os seus ensinos morais. E então, nós poderemos entrar, sair e acharemos a pastagem, ou seja, a felicidade, o equilíbrio íntimo, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele lembra, fazendo aqui uma comparação, que o ladrão não vem senão furtar, matar, destruir, mas ele, Jesus, veio para que as ovelhas, nós seres humanos, tenhamos vida, e vida em abundância. Vamos passar a palavra aqui a Caibar-Schutel, um trecho do seu comentário. Caibar-Schutel, então, nos diz o seguinte, vamos abrir aspas. A vida é uma luta acérrima, um caminhar incessante para a realização do destino. O destino é a luz, que quanto mais dela nos aproximamos, mais clareia e realça os horizontes da vida. A vida material tem nascente e ocaso. Nasce com as carícias promissoras da aurora, morre abafada nas trevas da noite. E a vida nasce e renasce tantas vezes quantas são as areias do mar e os átomos do ar. Na Terra imperam as alternativas. O dia estende seu luzente lençol de gaze, iluminando, aos olhos humanos, as belezas da natureza. À noite, obumbra as alegrias e as esperanças com o seu manto tenebroso. No alto fugem estrelas, mas se avolumam nuvens. Ora, a aragem derrama fluidos nas pétalas das rosas e dos jasmins, perfumando a atmosfera. Ora, estrugem os raios, concentrando a seiva das plantas no caule trêmulo de terror. Nas fases tão diversas da vida terrestre,
À pureza da alma sucedem as paixões malsãs, e a estas, a enfermidade e a velhice acabrunhadora. Enquanto louras crianças correm e folgam nos prados atapetados de musgos e sombreados por arvoredos, e os moços fascinados pelas grandezas e dominados pela volúpia, embrenham-se nos tremedais, os velhos e desvalidos, curvados ao peso dos anos e das dores, caminham para o túmulo na esperança do renascimento. Kaivar Schutel está aqui nos dizendo que nós, que vivemos aqui na Terra, na matéria, através deste corpo biológico, físico, muitas vezes andamos entre a luz e a treva. Às vezes, nós estamos com os ensinos de Jesus, outras vezes, esquecemos esses mesmos ensinos. Por isso, então, muitas vezes, caminhamos, realizamos a nossa jornada aqui na Terra, entre trancos e barrancos, como se diz popularmente. E muitas vezes, como nos lembra Kaivar Schutel, chegamos na velhice alquebrados, não apenas do ponto de vista físico, do corpo envelhecido, mas do ponto de vista da alma, que se deixou levar pelos prazeres do mundo e não ouviu a voz do bom pastor. Mas o retorno ao mundo espiritual, através da morte do corpo, é inexorável. Ninguém foge a esse fenômeno. E ao retornarmos à verdadeira vida, vamos ter que prestar contas daquilo que fizemos, daquilo que poderíamos ter feito e deixamos de fazer. Vamos ter que prestar contas de termos conhecido o Evangelho, mas temos colocado os ensinos de Jesus em segundo plano. Portanto, lembremos estas palavras de Jesus. Ele veio nos trazer a vida, e vida em abundância, porque ele veio nos falar do nascer de novo, ele veio nos falar do perdão das ofensas, ele veio nos ensinar o amai-vos uns aos outros. Então, precisamos pegar o Evangelho e fazer dele letra viva, e não letra morta. E não nos deixarmos enganar pelas coisas do mundo, pelas falsas promessas deste e daquele. Esses são os ladrões e salteadores que Jesus se refere, porque são pessoas ligadas exclusivamente à matéria e nos distanciam da espiritualidade, quando nós somos espíritos imortais, presentemente reencarnados. E essa é a nossa realidade, não a realidade corporal. Temos que viver na Terra, não resta nenhuma dúvida, e temos que ter o necessário para ter uma boa vida. Mas, ao mesmo tempo, precisamos ser humildes, fraternos, solidários e desprendidos dos bens materiais. Porque o que é da matéria, na matéria fica. Nós vamos levar para o mundo espiritual apenas e tão somente o que somos. Ou seja, vamos levar para o mundo espiritual as virtudes, o nosso melhoramento moral. E o resto, que é da matéria, vai continuar aqui e outros haverão de usufruir. Portanto, somos os construtores de nós mesmos e também os construtores da sociedade humana, olhando para o futuro. E é importante olhar para o futuro, porque nós espíritas aprendemos a grande lição da reencarnação.
Ou, como disse Jesus em sua época, da necessidade de nascer de novo. Por isso, temos que viver hoje olhando para o amanhã. O que estamos fazendo para que o amanhã da humanidade terrena seja melhor? Vamos ter que voltar a ela, dentro das nossas necessidades de progresso, tanto intelectual quanto moral. Então, para construir esse futuro melhor, a porta é o Evangelho. Está aberta para nós. Que o Espiritismo, a partir da imortalidade da alma, da reencarnação, da lei de evolução, nos explica com maior profundidade, sem embates teológicos, sem interpretações acadêmicas, nada dessas coisas, mas indo ali ao cerne das lições de Jesus, para que possamos compreendê-las e colocá-las em prática no nosso dia a dia. Não esqueçamos, Jesus é o bom pastor. Nós, os seres humanos, somos as suas ovelhas. E Jesus, como bom pastor, nos abre a porta para a pastagem farta da espiritualidade, do bem, do amor, da paz. Não nos percamos, porque se sairmos do rebanho, não chegaremos nessa porta. E lembrando que os espíritos superiores nos informam que Jesus é o nosso guia e modelo. É o espírito mais perfeito que já esteve presente aqui na Terra. Portanto, é a ele que devemos segui-lo. É a ele que devemos fazer os nossos esforços, através da força da vontade, através do querer, para nos melhorar e sermos, então, seus verdadeiros discípulos e verdadeiros representantes do Evangelho. Caibar Schutel, no final do seu texto, vale a pena trazermos o final do comentário dele, ele nos diz aqui: tenhamos fé. A vida é luta acérrima para a conquista da perfeição. O destino é grandioso e acena com promissoras felicidades. Tudo caminha para a luz. No caminho palmilhado pelo Cristo, brilham as verdades precursoras do destino. Ele é a luz que clareia aos homens o roteiro da perfeição. Nele está a vida de todas as grandes almas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos guia para o destino, e o destino é a vida eterna, onde reinam as mais perenes felicidades. E encerra seu comentário com estas belas palavras: tenhamos fé e caminhemos na luz da vida pelo caminho traçado por Jesus. Bom pastor, ele quer que tenhamos vida e nos la dá em abundância. Semana que vem teremos mais um ensino de Jesus e mais um comentário de Caibar Schutel para o nosso aprendizado. Vamos agora passar à terceira parte do programa, onde nós a dedicamos a Paulo de Tarso. Nós já fizemos o estudo de toda a sua vida, as suas peregrinações, suas viagens. Nós trouxemos aqui a literatura espírita sobre Paulo de Tarso. Na sequência, depois de vários e vários programas focados na vida de Paulo de Tarso, nós começamos a realizar o estudo das suas cartas ou epístolas. E estamos no final, porque já estamos na epístola ou carta aos Hebreus, que é a última. Mas calma, porque você vai saber o que vai acontecer daqui a alguns programas. E nós não vamos sair de Paulo de Tarso. E estamos, então,
fazendo estudo acompanhando o livro de minha autoria, Paulo de Tarso e as Cartas do Evangelho, que, além de você encontrar na Amazon, mas na Amazon você vai encontrar apenas a edição digital, você pode comprar também o seu exemplar impresso no papel, no Clube de Autores. É www.clubedeautores.com.br. A edição impressa saiu agora, praticamente, né? Bem recente. Então, vamos passar a palavra a Paulo, destacando hoje o versículo 1º do capítulo 13 da carta aos Hebreus, quando Paulo, então, fala a eles, mas também está falando a nós. O amor fraterno permaneça. Vamos, então, à luz da doutrina espírita, fazer a compreensão desse texto de Paulo de Tarso, essa carta que ele escreveu aos judeus. Carta essa que foi copiada e espalhada para diversas sinagogas, fora lá da Palestina. Nós compreendemos, à luz da doutrina espírita, que o amor é o mais sublime dos sentimentos. É a virtude por excelência. E esse ensino está lá no capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E, portanto, se o amor é o mais sublime dos sentimentos e é a virtude por excelência, esse amor nós vamos encontrar nos espíritos superiores, mas também vamos encontrar vibrando em todo o universo, porque Deus é amor e a sua criação está envolvida pelas vibrações do amor. Agora, o amor, ele se desenvolve gradualmente, por etapas, na medida em que realizamos tanto o progresso intelectual quanto o progresso moral, até que vai chegar um ponto, um momento na nossa evolução espiritual em que finalmente vamos nos entender como irmãos, como filhos de Deus. E aí sim, nesse momento, nós conseguiremos colocar plenamente em prática os ensinos morais de Jesus. E como nos lembram os espíritos superiores, lá em O Livro dos Espíritos, esse é o momento em que a humanidade poderá verdadeiramente ser considerada uma civilização. Hoje, segundo eles, nós somos apenas uma sociedade intelectualmente mais avançada. Entre cristãos das mais diversas denominações e espíritas, deve prevalecer a fraternidade, que é um dos aspectos do sentimento do amor. Nós não podemos conceber que entre aqueles que seguem o Evangelho, aqueles que são adeptos do cristianismo, haja qualquer tipo de antagonismo. O Evangelho prega a fraternidade e a solidariedade. Por isso, quando vemos na história humana, e mesmo aqui na atualidade, lutas, por exemplo, entre católicos e protestantes, nós devemos entender que nem uns nem outros, de fato, entenderam com profundidade o Evangelho, mas que se deixam levar pelo egoísmo e pelo fanatismo religioso. Nenhuma doutrina cristã, e isso precisa ficar claro, pode se arrogar a detentora única, exclusiva da verdade, da vida e da verdade do Evangelho. A Igreja Católica, as igrejas protestantes ou igrejas evangélicas, a Igreja Ortodoxa são interpretações humanas do Evangelho, do cristianismo. Portanto,
nenhuma nem outra está com a verdade, é dona da verdade. Nem o Espiritismo, que é uma doutrina cristã, se arroga dona da verdade. E, portanto, não se pode conceber, e aí vamos olhar para nós espíritas, que entre os núcleos espíritas, ou seja, os centros espíritas, as instituições espíritas, haja desunião, aborrecimentos, falta de colaboração. O espiritismo é doutrina cristã. O espiritismo veio restabelecer o evangelho. Portanto, os espíritas são seguidores de Jesus e devem colocar em prática os seus ensinos morais. Por isso, ao invés de desunião, tem que haver união, tem que haver colaboração entre as instituições, portanto, entre os adeptos do espiritismo. Em suma, o amor fraterno é que deve sempre prevalecer entre nós. Se conseguirmos ser fraternos entre nós espíritas, compete-nos ser fraternos também para aqueles que comungam outros pensamentos e outros ideais religiosos. Ou seja, não basta ser fraterno com quem segue também o espiritismo. Tem que ser fraterno com o evangélico, com o católico, com o muçulmano, com o budista, com o judeu, com o materialista, com o ateu e assim por diante. Porque precisamos respeitar a todos. Ser fraterno com um bandista, etc. Fraternidade não pode ser circunscrita. Olha a fala do nosso Paulo de Tarso. O amor fraterno permaneça. Que coisa bela essa sua palavra. Podemos divergir, mesmo assim, de opinião. Podemos ter ideias diferentes sobre este ou aquele assunto? Sim. Mas a fraternidade não exclui a individualidade. Ou seja, eu posso manter a minha individualidade, devo manter a minha individualidade. Posso ter, sim, a minha interpretação, o meu entendimento, os meus pensamentos. Podemos, então, divergir no campo das ideias. Mas isso não significa que teremos que nos bater entre pessoas e instituições. O debate no campo das ideias normalmente é salutar, mas temos que nos manter amigos, fraternos, o tempo todo. Então, podemos divergir no campo das ideias, mas jamais devemos levar essa diferença para o campo pessoal ou mesmo institucional, porque se fizermos isso, estaremos faltando com a fraternidade, que deve ser a nossa luz. Não apenas nossa, dos espíritas, mas de todo cristão. Porque o amor fraternal é que deve nos unir aqui na humanidade terrena. Daí, então, a advertência que Paulo de Tarso faz. O amor fraterno permaneça. E essa advertência é muito importante. Porque, à época, os judeus tinham muitas divisões, brigavam muito. Judeus ortodoxos, fariseus, saduceus, escribas, judeus galileus, judeus samaritanos, muitas vezes não se entendiam e não utilizavam da fraternidade. Mas Paulo, compreendendo o evangelho, faz esse apelo. O amor fraterno permaneça, mesmo que pensemos de forma diferente. E essa é uma lição para todo o sempre, não é mesmo? Lição para os dias atuais, porque estamos muito necessitados de fraternidade, de colocarmos em prática o evangelho e não apenas debater.
No próximo programa, vamos continuar estudando a carta de Paulo aos Hebreus. Portanto, você fique atento aí, nos acompanhando. Porque agora estamos chegando ao quarto bloco do nosso programa, onde damos a dica literária e, na sequência, passamos a palavra a José Herculano Pires. A dica literária de hoje é um livro muito conhecido, mas importantíssimo, Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, onde o nosso Emmanuel estuda justamente as lições do Evangelho. Então está aí a nossa dica de hoje, o livro Caminho, Verdade e Vida, que é publicação da Federação Espírita Brasileira. Bem, está na hora de passarmos a palavra a José Herculano Pires. Ele que, entre os anos de 1970 e 1974, abordou as lições do Evangelho no programa No Limiar do Amanhã, que era um programa espírita e que ia ao ar numa emissora não espírita, aliás, numa emissora não religiosa, que era a Rádio Mulher, lá em São Paulo, capital. Os ensinos, os comentários de Herculano Pires foram publicados em livro pela editora Paideia. Vamos colocar o livro aqui na tela. Vamos ao próximo slide. Aí está ele. É o livro O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade. E nós estamos trazendo esses textos aqui na última parte do programa. Hoje, nós vamos destacar, então, do livro, o capítulo 7, que tem por título O Espírito Puro é um Espírito Santo. E Herculano Pires comenta o prefácio e a saudação de Paulo de Tarso na Epístola aos Romanos. Essa passagem é a seguinte: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho, que veio da descendência de Davi quanto à carne, e que foi com o poder declarado Filho de Deus, quanto ao Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé em todas as nações, entre as quais sois também vós chamado para pertencerdes a Jesus Cristo. A todos que estão em Roma, queridos de Deus, chamados para serem santos, graças a vós e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. A partir, então, destas palavras iniciais de Paulo de Tarso na Epístola aos Romanos, comenta José Herculano Pires. Esta simples saudação de Paulo, na introdução da Epístola aos Romanos, encerra várias lições que, se nós procurarmos compreender, veremos resolverem, logo de início, muitos problemas com que nos debatemos, às vezes, na interpretação dos evangelhos e na compreensão do cristianismo. Paulo procura demonstrar que Jesus tinha, ao mesmo tempo, duas naturezas, ou seja, a natureza humana, pela qual ele se apresentava como descendente de Davi, de acordo, aliás, pelo que nós vimos na genealogia evangélica de Jesus. Além dessa natureza humana, que pertencia naturalmente à sua encarnação terrena, Jesus tinha também uma natureza divina, de Filho de Deus. Esta natureza divina, segundo esclarece Paulo, decorria do seu espírito de santidade, ou seja, da sua pureza espiritual. Porque o espírito de santidade é exatamente aquilo que nós consideramos de mais puro na condição espiritual. É o que nós podemos chamar
num sentido não restritivo, como geralmente se faz, mas no sentido mais amplo, o Espírito Santo. Todo espírito puro é um Espírito Santo. Assim, a comunicação do Espírito Santo, de que se julgam privilegiadas algumas igrejas e seitas religiosas, é uma comunicação constante, onde quer que haja um coração puro, voltado para os problemas espirituais e uma mediunidade aberta para receber as divinas manifestações de um espírito superior. Essas organizações religiosas costumam geralmente dizer que nós, os espíritas, não nos incomodamos com o Espírito Santo e preferimos receber os espíritos inferiores e sofredores, ou os espíritos perturbadores, que não são enviados por Deus, mas por Satanás. A verdade, entretanto, é bem outra. Nas comunicações espíritas por todo o mundo, as manifestações do Espírito Santo estão sempre presentes. Ainda agora há pouco, falamos de Emmanuel. Emmanuel é um Espírito Santo, porque é um espírito purificado, elevado e que se coloca a serviço de Jesus na Terra, a serviço de Deus, para o esclarecimento das criaturas humanas, para a orientação dos homens. Ele traz a luz para os homens, a luz que é difundida nas suas mensagens, nos seus livros, nos seus ensinos e também nas suas inspirações, que ele transmite mentalmente, pessoalmente, diretamente a todas as mentes que se abrem para ele, para a percepção do seu esclarecimento espiritual. Emmanuel, como todos os demais grandes espíritos evoluídos, elevados, purificados, que se manifestam no meio espírita, representam para nós o Espírito Santo, da mesma maneira que nas seitas religiosas, as mais diversas, onde houverem corações puros voltados para Deus. O Espírito Santo também se manifestará. Há muita confusão a respeito destes problemas, não só no meio cristão, como mesmo fora dele. Ora, essa epístola de Paulo, logo no início, coloca os problemas de maneira bastante clara. E ele diz mesmo que Jesus não é apenas um espírito de santidade pela sua elevação espiritual, mas também pela ressurreição dos mortos. E quando ele alude à ressurreição dos mortos nesse tópico, logo no início da carta aos Romanos, ele está afirmando aquilo que iria dizer mais tarde na sua primeira epístola aos Coríntios, afirmando que os mortos ressuscitam e que a ressurreição dos mortos não se faz na carne, como pensam ou esperam alguns certos religiosos, mas se faz no corpo espiritual. Por isso ele dizia: temos corpo material e corpo espiritual. Enterra-se o corpo material, ressuscita o corpo espiritual. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus, depois da crucificação, submetido ao túmulo, como todas as criaturas que morrem, Jesus ressuscitou, mas ressuscitou em espírito e não em carne. Da mesma maneira, porque todos nós ressuscitamos. E esta também é uma afirmação do apóstolo Paulo. O mesmo apóstolo que escreveu essa epístola aos Romanos, sustenta na epístola primeira aos Coríntios, de maneira enfática, que nós todos ressuscitaremos. Porque se nós não ressuscitarmos, também Cristo não ressuscitou, e será vã a nossa fé. Essa afirmação, portanto, de Paulo, logo no início da epístola aos Romanos, é uma afirmação poderosa no tocante ao esclarecimento de problemas espirituais que ainda hoje provocam infindáveis discussões no cristianismo e até mesmo dentro dos arraiais do espiritismo. Eis então
a palavra de José Herculano Pires na interpretação do início da carta, ou epístola, de Paulo de Tarso aos Romanos. Muito bem, assim, estamos chegando ao final de mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. E agradecemos a você pela sua companhia, por estar conosco aqui toda quinta-feira, às 5 da tarde, pela Web Rádio Cristo Consolador, ou no YouTube, a qualquer momento, porque as edições do programa ficam disponíveis tanto no canal da Web Rádio Cristo Consolador, como também no canal Orientação Espírita. A todos, rogamos as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Que você receba um grande abraço e possamos estar juntos semana que vem em mais um O Evangelho em Espírito e Verdade.